Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar o passo a passo para você construir e para você planejar uma lista de compras saudável e inteligente. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade de planejar uma lista de compras realmente inteligente e não sair do mercado levando um monte de industrializado e um monte de alimentos processados que não geram saúde, que não geram energia vital. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar esse caminho. E se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui no sininho e se inscreva para receber todas as notificações de vídeos novos. A gente tem produzido conteúdos gratuitos todas as semanas, então se inscreva e deixa aqui seu like também para a gente aumentar essa corrente e para a gente alcançar mais pessoas com esse propósito. Então vamos lá. Primeiro de tudo, planejamento prévio. Como assim, Rodrigo? Uma lista de compras ela precisa ser planejada antes de chegar no mercado, antes de chegar no seu local de compra. Por quê? Porque normalmente, na grande maioria dos casos, eu vejo isso todas as semanas no meu consultório, as pessoas acabam chegando no mercado sem uma lista de compras prévia, sem uma lista de compras já planejada. Então, o que eu quero te dizer? Existem 3 pontos que eu quero levantar. O primeiro, momento. Qual é o seu momento de vida? Qual momento você está vivendo agora? Qual o seu acesso, a sua possibilidade de pegar, de consumir, de comprar alimentos? Então, primeiro ponto, momento. Segundo ponto, necessidade. Quais são as necessidades que compreendem a sua realidade e a realidade da sua família? Quantas pessoas tem na sua casa? Qual é a necessidade de alimentação dessa família? Ou se você mora sozinho ou sozinha, qual é a sua necessidade? Então, momento, necessidade e o terceiro ponto, prioridade. Como assim prioridade, Rodrigo? Bom, a gente precisa priorizar o que é mais específico, o que vai fazer a diferença. Às vezes o seu salário não te dá a possibilidade de adquirir certos grupos de alimentos ou a frequência que você vai estar comprando certo tipo de produto. Por exemplo, o iogurte. Às vezes um iogurte, se você comprar todos os dias e esse iogurte ele custa entre 4 a 5 reais, no final das contas você vai acabar gastando muito. Então, você tem que ver o que é prioridade. Às vezes vai ser mais prioridade você comprar a carne da semana, você comprar o arroz, o feijão, as coisas mais básicas, sempre lembrando de contemplar uma base saudável através das frutas e dos vegetais. Isso aí não pode faltar na sua lista de compras. Se sua lista de compras não tem frutas e vegetais, então volte 2 casinhas e faça essa lista de compras valer a pena realmente, com saúde e com vitalidade positiva para você. Seguindo a nossa lista, o que eu quero trazer de específico para vocês? A gente precisa se atentar ao seguinte ponto: os sabotadores do plano alimentar. Sim, aqueles que sabotam toda a sua programação de uma alimentação saudável. Então perceba, se você planejar essa lista de compras antes de ir no mercado, a chance de você levar para casa algo que não está na lista é muito menor. Você já diminuiu essa possibilidade. O segundo ponto é, não leve para casa o que não está na lista, que provavelmente vai ser tudo aquilo que você não quer que esteja no seu dia a dia. Ou seja, o que eu quero trazer? Todos aqueles alimentos. Não é que tem alimento ruim ou um alimento bom, a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia. Mas existem alimentos mais saudáveis e alimentos menos saudáveis. Então a sua lista de compras precisa contemplar, em grande maioria, alimentos saudáveis, alimentos que têm vitaminas, minerais, carboidratos de qualidade, proteínas e gorduras boas. Além das fibras e além dos fitoquímicos também. Então, sabotadores do plano alimentar. Quais são esses sabotadores? Biscoitos recheados, pizza congelada, nugget, hambúrguer e por aí vai. Vocês sabem que a lista é longa, que a lista é extensa. E o que eu quero trazer aqui para vocês não é nada de radicalismo, certo? Em pequenas ocasiões, em exceções, a gente pode sim consumir esse tipo de alimento que não é tão saudável, mas vamos desmistificar essa questão de alimento ruim e de alimento vilão ou mocinho. Eu vou falar isso em outro vídeo. Mas bom,
se você não leva para casa o que te sabota, se você não leva para casa o que te impede de chegar no seu resultado, o seu caminho fica muito mais fluido, o seu caminho fica muito mais simples de ser cumprido e você vai ter adesão ao que você vai estar fazendo e vai gostar de levar esse estilo de vida saudável. Então, falamos sobre o planejamento prévio, falamos sobre os sabotadores do plano alimentar e agora eu quero trazer um conceito muito importante, então presta atenção e fica aqui até o final do vídeo comigo. Então, o que é importante você lembrar? Os alimentos processados, os alimentos embalados, os alimentos que muitas vezes você acaba achando que esse alimento é saudável, temos que tomar muito cuidado. Então, muita atenção, principalmente se você tem crianças em casa e se você está buscando uma alimentação mais saudável, o supermercado e toda essa configuração de alimentos que existem no mercado pode te atrapalhar e pode te confundir. Então, qual é a dica de ouro que eu preciso te dar? Todo mundo olha a validade, né, do alimento. Poxa, eu vou olhar a validade para saber se esse alimento, até quando que eu posso consumir. Mas a gente não costuma olhar os ingredientes. Então, além de olhar a validade, começa a programar a sua mente para olhar os ingredientes também. Porque você vai olhar para aquele biscoito, vai olhar a lista de ingredientes e aí que vai a dica. Normalmente, o açúcar ele está disfarçado, por exemplo, de maltodextrina. Maltodextrina também é um açúcar. Dentre outros diversos nomes que eu nem vou citar aqui porque a lista é gigantesca. Mas você tem que prestar atenção em 2 pontos mais direcionados. Primeiro ponto, a lista de ingredientes, ela funciona da seguinte forma. O primeiro item da lista é o que mais apresenta quantidade naquele alimento. Então, por exemplo, se o primeiro item da lista é açúcar, quer dizer que existe uma proporção grande de açúcar ali naquele alimento. Dentre os 100% da composição daquele alimento, a maior proporção é de açúcar, e aí segue, né, todos os outros ingredientes. Então, olha a lista de ingredientes e veja se essa lista começa com açúcar ou se o açúcar é o segundo ou terceiro ingrediente e você já vai ter uma noção de se esse alimento é realmente bom ou se esse alimento tem uma quantidade exagerada de açúcar, por exemplo, ou de sódio. E aí, o que eu digo para vocês? Na lista de compras, você já planejou, você já está eliminando esses sabotadores e agora você está olhando a lista de ingredientes. E nessa lista de ingredientes, o que você vai fazer? Procurou nome estranho, se você encontrar, já sabe que tem problema. Então, nomes estranhos, nomes muito químicos, você já sabe que tem uma química envolvida naquilo ali. Então, alimento processado que é mais saudável, que é mais próximo, que se aproxima mais do saudável, é aquele alimento que tem poucos ingredientes, certo? Então, saiba olhar para a data de validade, mas também para a lista de ingredientes e observar a composição daquele alimento, contribuindo para se você vai levar ou não para casa. Então, em resumo, o que você precisa fazer? Se planejar, você precisa orquestrar esse planejamento prévio, já vai para o mercado com a lista feita, com tudo que você precisa, com as quantidades, já coloca isso tudo organizado, porque aí você vai contribuir com o segundo passo, que é não se sabotar, não levar para casa biscoito recheado, barra de chocolate e todas essas questões que não estão envolvidas com uma saudabilidade realmente plena. E por fim, você precisa entender que a lista de ingredientes pode te ajudar a identificar e observar o que compõe aquele alimento e se ele realmente vale a pena ou não, certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e manda para outras pessoas para a gente aumentar essa corrente, para a gente alcançar mais pessoas nesse propósito, certo? Muito obrigado e te espero no próximo vídeo.